Pessoal, quinta turma, quinto B e C da Faculdade Campos Sales, voltamos aqui. Essa é a parte 2 do vídeo que a gente trabalha a questão da intervenção de terceiros, especificamente do Instituto Desconsideração da Personalidade Jurídica. Então vamos lá, resgatando aqui o tema, rememorando os pontos importantes. Ele está no artigo 50 do Código Civil e ele diz que uma vez que as partes ou o Ministério Público, quando o Ministério Público atuar como fiscal da lei, como custos legis, o nome técnico é custos legis, em determinada ação, e for constatado que a pessoa jurídica devedora da obrigação, ela foi utilizada com um desvio de finalidade ou tem ali uma confusão patrimonial, tem ali um abuso, está sendo utilizado de forma abusiva, o que acontece? O juiz pode quebrar ali a personalidade jurídica da pessoa jurídica e fazer com que determinadas obrigações, obrigação de pagar, de fazer, de não fazer, ela não recaia contra a pessoa jurídica, recaia contra os sócios, contra a figura dos sócios. Por isso que essa parte da desconsideração da personalidade jurídica, ela está englobada basicamente no tema intervenção de terceiros, porque na verdade eu tenho aqui como protagonista o autor e o réu, e depois ali numa fase, pode ser em qualquer fase, tá? O Código de Processo Civil diz isso. Eu constato que a pessoa jurídica, devedora daquela obrigação, ela está abusando da sua personalidade jurídica, seja com desvio de finalidade, ou ali tem uma confusão patrimonial, eu posso pedir ali a quebra, eu posso pedir a ruptura da personalidade jurídica da PJ e transferir determinadas obrigações para a figura dos seus sócios. Eu quebro a pessoa jurídica e determino aquelas obrigações para a figura dos sócios, do sócio ou dos sócios, seja no singular ou seja no plural, a depender da personalidade jurídica específica daquela pessoa jurídica. Então, no escritório, a gente teve um caso que talvez ilustre bem a questão da desconsideração da personalidade jurídica, que é o tema que a gente está estudando agora. E, obviamente, a base legal, o fundamento legal, está lá no artigo 50 do Código Civil. Então, como é que funciona? A gente tem lá, eu trabalho numa empresa de tecnologia. Basicamente, nessa empresa de tecnologia, o que aconteceu? Teve uma empresa que foi criada para fins fraudulentos, ela fraudou, ela copiou o nosso serviço e ela ficava enviando para os nossos clientes um boleto, ou seja, é uma pessoa jurídica fraudulenta, tinha ali a criação de uma pessoa jurídica criada para fins escusos, para um desvio de finalidade, para fazer o quê? Concorrência desleal. Ela se apresentava para os nossos consumidores como se a empresa que eu trabalho fosse. Fins fraudulentos, ilícitos. Então ela capturou o nosso nome empresarial, capturou a nossa razão social, capturou o nosso endereço, capturou o nosso telefone e aí se apresentava na internet como se fosse a nossa empresa. Os clientes mais desavisados acabavam pagando o serviço, ao invés para a Real Credora, que é a empresa que eu trabalho, pagando para essa empresa fraudulenta. Então ele tinha, claro, um desvio de finalidade. A gente entrou com uma ação judicial. E aí nessa ação judicial, o que a gente pediu? Porque ela era uma pessoa jurídica, tinha o domicílio em Sergipe e tudo mais, enfim. Tinha uma aparência de legalidade. A pessoa jurídica ali revestia-se aparentemente com um véu de legalidade. Era uma pessoa jurídica, com seu sócio e tudo mais. Como ela foi criada com um desvio de finalidade, que está lá no artigo 50, desde o início o que a gente pediu? A gente colocou como réu na parte passiva, basicamente, a empresa fraudulenta, mas a gente já falou, olha, desde já eu quero que seja quebrada a personalidade jurídica, para que as obrigações, e lá tinha várias obrigações, tinha obrigação de indenizar ali por dano moral, mas tinha obrigação de não fazer, ou seja, ela se abster de utilizar do nosso serviço, de se abster de se apresentar para os nossos consumidores. E aí, com aquele pedido, a gente pedia para que essa obrigação ela recaísse não só para a pessoa jurídica, mas também para a pessoa física. Então, isso é intervenção de terceiros. A princípio, nesse exemplo que eu dei para vocês, tinham duas pessoas jurídicas, a empresa que eu trabalho como autora, como sujeita ali de direitos, e na parte passiva a empresa. Só que como tinha ali um desvio de finalidade, como era uma empresa fraudulenta, o que aconteceu ali? Desde já a gente falou, olha, essa empresa aqui, ela
tem fortíssimos indícios que foi criada para fins ilícitos, fins fraudulentos. E como tal, eu quero que também seja ali qualificada como devedora das obrigações, obrigação de pagar, obrigação de não fazer e obrigação de fazer, os sócios dessa empresa. Isso é desconsideração da personalidade jurídica. Eu quebro o véu, eu quebro o manto da pessoa jurídica e eu transfiro a responsabilidade ali daquelas obrigações para os sócios. O que é importante destacar para vocês? A desconsideração da personalidade jurídica, ela é algo excepcional em nosso ordenamento jurídico. Ela não é a regra, ela é a exceção. Então, não é pelo simples fato de eu achar que a empresa é fraudulenta que eu vou chegar e vou conseguir êxito no meu pedido de desconsideração, ou seja, em quebrar a figura da pessoa jurídica e igualmente transferir as obrigações para a pessoa física. Não, não é isso. As provas elas têm que ser robustas, as provas elas têm que ser contundentes. Eu já tive vários casos, outras ações judiciais, que ali tinha fumaça, tinha uma mera fumaça, indício de fraude. Eu pedi a desconsideração da personalidade jurídica, e aí o que aconteceu? Como a prova não era tão robusta, o juiz ele indeferiu o meu pedido. Por isso que a prova ela tem que ser robusta, que nem no caso que eu dei para vocês. Nesse caso, sim, a gente obteve êxito, porque ali a prova era robusta, que ela estava utilizando para fins fraudulentos. Esse é um caso, então é o desvio de finalidade, está lá no artigo 50. A outra hipótese, o outro fundamento é a confusão patrimonial. Volto a repetir, pessoa jurídica é uma pessoa sujeita de direitos e deveres. Ela não se confunde com a pessoa dos seus sócios, a pessoa física ou as pessoas, enfim, no singular ou no plural. Ambas têm direitos e deveres diversos. Tá? Às vezes o sócio ele tem uma afetação, ou seja, ele vai incluindo ali receita própria no capital da empresa, mas elas não se confundem. E aí, o que acontece também é comum, principalmente ali na execução trabalhista, mas na execução civil é comum também. O que acontece? Eu tenho uma execução, então tenho um título executivo judicial, um título que está lá transitado em julgado, e aí o que acontece? Na hora de materializar o meu crédito, eu vejo que não tem nada ali, não tem absolutamente nada ali. E aí eu começo a pesquisar e tudo mais, eu faço algumas pesquisas, e hoje em dia a internet é vasta para pesquisas, tem empresas especializadas em fazer pesquisas também de pessoas jurídicas. Eu constato que eu não consigo materializar o meu crédito porque, para fraudar credores, a pessoa jurídica está transferindo para a pessoa do sócio, está transferindo ali o patrimônio. Então, a empresa tem carros, a empresa tem imóveis, só que está tudo no nome dos sócios. Tem lá o logo da empresa. Quando eu jogo lá, enfim, o escritório aparece lá, endereço tal, bem-vindo à empresa tal, enfim. Tem uma aparência que aquele bem é da pessoa jurídica, mas é só uma mera aparência, porque aquele bem, em verdade, ele é da pessoa física, porque teve ali uma confusão patrimonial. Para quê? Para fraudar credores. Nessa hipótese, também a prova tem que ser robusta. O que eu faço? Eu tento quebrar o véu, quebrar o manto da pessoa jurídica, e aí eu transfiro aquela obrigação de pagar, ou de fazer, ou de não fazer, para a figura dos sócios. Essa é a figura da desconsideração da personalidade jurídica, e é importante a gente ler o Código de Processo Civil. O artigo 133 do Código de Processo Civil, ele instrumentaliza, ele dá ali as diretrizes de como deve ser feito o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. O fundamento legal de direito material, ou seja, as hipóteses que eu posso pedir ali a desconsideração, estão lá no artigo 50, que é o abuso da personalidade jurídica decorrente do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Esse é o direito material. Para a gente o que é relevante também, igualmente, é entender o direito processual. Está lá no artigo 133 do Código de Processo Civil, e aí, ipsis literis, ele diz o seguinte: o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber, ou seja, quando tiver ali as hipóteses de desvio de personalidade jurídica caracterizado pelo abuso ou a confusão patrimonial. E aí,
Basicamente, o que é importante a gente saber? Ela pode ser pedida, ela pode ser formulada em qualquer fase do processo. Isso é uma inovação do código agora, viu, pessoal? Porque no código anterior, vejam só, não tinha isso. Não tinha em qualquer hipótese do processo. No código de 73, a hipótese só era cabível, ou seja, só poderia formular a desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença, quando eu já tivesse ali uma sentença transitada em julgado. Agora não, o código de 15, começou a vigorar em 16, fala que em qualquer fase do processo. E aí, esse exemplo que eu ilustrei para vocês, lá que eu trabalhei na prática, aí que a gente mexe um pouco a teoria com a prática, ilustra bem. Eu constatei lá, a empresa que eu trabalho constatou, através de provas robustas, que era uma empresa fraudulenta. Logo de cara, na inicial eu já qualifiquei, falou, eu quero a desconsideração. Aqui, basicamente, pela aparência, quem praticou o ato ilícito, em tese foi a pessoa jurídica. Só como tem ali um desvio de finalidade, tem um abuso da personalidade jurídica, eu já quero desde já arrolar como devedor dessa obrigação os sócios. Então, qualquer fase do processo pode, basicamente, ser instaurado esse incidente. Então, esses são os pontos da desconsideração da personalidade jurídica, que está lá no artigo 50 do Código Civil e o 133 até o 137 do Código de Processo Civil. Eu também coloquei para vocês lá um artigo bastante relevante, um artigo de um acadêmico da USP e hoje professor da UFPE, Universidade Federal do Paraná, bastante renomado, para vocês darem uma lida e depois a gente vai fazer assim um bate-papo, um exercício sobre isso, tá bom? Mas essa então é a terceira espécie de intervenção de terceiros. Na aula passada a gente viu a figura do assistente, em seguida a gente viu a figura do amicus curiae, agora a gente viu a figura da desconsideração da personalidade jurídica, faltam duas figuras, o chamamento ao processo e a denunciação à lite, que a gente vai trabalhando aos poucos, tudo bem? Muito obrigado pela atenção, vamos nos falando.